Bom dia, pessoal. Tá dando para me escutar bem? Todo mundo? Tá bom. Então, antes da gente começar, gostaria de fazer uma prece de abertura. Cada um, se quiser ficar interiorizado. Então, vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, meus amigos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, no último domingo do ano. Fico muito contente com a presença de cada um de vocês aqui. Para mim também é muito importante estar aqui com vocês, dividir esse tempo com vocês, compartilhar desse momento, dessas conversas. E agradeço muito ao Sebastião sempre por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E o tema que eu separei para a gente conversar hoje envolve muito várias coisas, assim, mas principalmente um convite a nós mesmos em relação ao ano que vem, em relação a esses novos ciclos que vêm, esses ciclos que se encerram, esses ciclos que começam novamente, e assim vai. Tem uma história que é contada muito, eu queria começar com essa história também a nossa conversa, que é a história de Eurípides Barçanufo com Jesus. Né? Essa história não era ele que contava, ele nunca contou essa história. Essa história foi ser contada depois através de psicografia do Chico Xavier. Né? E aí conta essa história que Eurípides estava lá, já era tarde da noite, ele estava sentado assim, em profundo pensamento, reflexão. E aí, em determinado momento, ele se encontra fora do corpo, né? Fora do corpo físico dele. E aí ele fala como se mãos invisíveis o guiassem, ele foi sendo conduzido até um lugar. E aí quando ele chegou nesse lugar, era um lugar muito bonito, assim. E aí lá no fundo, ele viu um homem sentado em meditação, em doce luz, assim que fala, né? E aí ele foi chegando mais perto, e aí ele viu que era Cristo que estava ali sentado meditando. E ele ficou muito comovido com aquilo, assim, muito reflexivo. Ele começou a lembrar de todas as histórias de Jesus, dos ensinamentos, de toda essa questão. E ele começou a chorar. Muito comovido por essa cena, ele começou a chorar. E aí, sem saber o que fazer, né, ele olha para Jesus e também Jesus começa a chorar. E ele não sabe o que ele fala para Jesus, para Cristo, naquele momento. Ele fica sem saber o que fazer. E aí, ele vira para Jesus em determinado momento e fala assim: Mestre, por que choras? E Jesus não fala nada, fica em silêncio. E ele ali naquele momento assim, sem saber o que falar, sem saber o que fazer, ele vira para Jesus e fala assim: Mestre, o senhor chora pelos incrédulos do mundo? Ele pergunta desse jeito para Jesus. E aí Jesus vira para ele e fala assim, corresponde o olhar com ele e fala assim: não, meu filho, eu não choro pelos incrédulos do mundo, a qual todos nós devemos amor. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E aí Jesus deu essa resposta para ele. E ele ficou extremamente comovido com aquilo, sem saber o que falar, o que fazer. E aí, nesse momento assim, de comoção profunda, ele se vê voltando para o corpo, aí ele retorna para o corpo dele, não consegue dormir,
E aí no outro dia ele volta e ele começa todo o trabalho de servir que ele fez. O Eurípides Barçanufo, ele viveu muito pouco. Ele desencarnou com 30 e poucos anos, mas com pouco tempo que ele teve, ele fez muita coisa lá em Sacramento, na cidade dele, lá em Minas Gerais. Né? Então, vejam só essa história, que reflexão que essa história nos traz, no sentido assim, nossa, por que os mestres choram? Né? No sentido assim, que Jesus estava chorando não pelos incrédulos, pelos ignorantes, por todas aquelas pessoas, mas ele estava chorando por todas aquelas que conheciam, mas não o praticavam dentro de si, não transbordavam isso nas próprias vidas. Né? E quando a gente pensa especificamente no Espiritismo, existem algumas pedras-chave, assim, que eu vou chamar, né, muito importantes a gente compreender. Quando a gente pega, tem uma frase, né, que eu às vezes trago muito ela aqui, mas no sentido de a gente compreender o porquê dessa frase, que é muito falado dentro do meio espírita, que é que fora da caridade não há salvação. Né? Só que a gente também tem que entender o que é caridade, o que é salvação e por que essa frase estava naquele contexto. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que todo o ensinamento poderia ser resumido em caridade e humildade, né? Que são as virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E aí quando a gente pega o próprio livro dos Espíritos, ele pergunta o que significa caridade para Jesus. Né? Aí ele fala 3 coisas. Ele fala benevolência para com o próximo, perdão para com as ofensas e indulgência para com as imperfeições alheias. Ele fala essas 3 coisas. E aí Jesus também tem outros ensinamentos dele, que ele fala assim, olha, o reino de Deus, o céu, está dentro de cada um de nós. Da mesma forma que o inferno também está dentro de cada um de nós. Então, esse conceito de caridade está muito ligado com a forma como a gente vive a nossa vida. E a forma como a gente vive a nossa vida, construindo uma realização, um céu interno ou um inferno interno, dependendo de que a gente faz, das escolhas, das ações que a gente pratica na nossa vida. Né? E eu sempre trago aqui para vocês, é uma coisa muito recorrente quando eu venho conversar com vocês, da gente entender o nosso contexto, que a gente está aqui encarnado. Né? Que quando a gente encarna, a gente se torna um ignorante de nós mesmos. Né? A gente não sabe quem a gente é. E aí, às vezes o certo de uma cultura é errado de outra cultura. Às vezes o Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura. E assim vai ao infinito nessas diversidades das culturas que a gente está ligado. Né? E cada uma dessas culturas, cada uma da família que a gente encarna, no tempo que a gente encarna, vão ter muitos valores, vão ter muitas formas de pensar. E essas formas de pensar, esses valores, eles vão ditar para a gente o que a gente vai buscar, o que a gente vai querer, o que a gente vai ver como valioso ou não valioso, e como a gente vai interpretar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Como que a gente vai interpretar nós mesmos, como que a gente vai olhar para outra pessoa, para outra cultura, para a nossa vida e para o nosso futuro também. Certo? Só que às vezes essas culturas, as mais diversas formas de pensar, elas não têm nada a ver com a nossa verdadeira natureza de ser, com aquilo que a gente realmente é. Né? Tanto é que um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e também, como eu trouxe para vocês da última vez que eu vim aqui, da Bhagavad Gita, nos primeiros capítulos do Evangelho, o meu reino não é deste mundo, no qual ele vai falar da nossa verdadeira natureza de ser, e da questão da reencarnação. E uma das primeiras coisas que é tratada dentro da Bhagavad Gita, que Krishna ensina para Arjuna, é falar assim, Krishna, você não é esse corpo, você é espírito. Esse corpo é só uma roupa que o teu espírito veste. Depois ele usa para
nascer de novo. Teu verdadeiro ser, a água não molha, o fogo não queima, o vento não seca. E dentro desse capítulo do Evangelho, né, do meu reino não é deste mundo, ele coloca assim, tem um tópico que é uma perspectiva, que ele fala que tudo é uma questão de perspectiva, forma como a gente interpreta a situação. E aí, o que vai acontecer? Uma coisa muito séria. Por quê? Como eu falei para vocês, dependendo da forma como a gente interpreta as coisas, enxerga as situações da vida, os nossos valores e tudo mais, a gente vai praticar uma série de ações na nossa vida, uma série de escolhas e tudo mais. E essas ações, o que vai acontecer com elas? Elas vão virar hábitos em nós. Hábito dentro daquele tipo de ação que a gente pratica sem ter esforço. É uma ação que não exige esforço, que a gente não precisa pensar, ela simplesmente sai. Ficou na força do hábito. Né? É uma ação que foi repetida tantas vezes que a gente não precisa ter esforço para fazer ela. Só que tem umas coisas muito sérias nessa história. Porque tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual, uma coisa muito séria que a gente tem que entender. O mundo espiritual, o corpo espiritual não é uma coisa abstrata. Existe uma fisiologia do corpo espiritual. Tanto é que na história do André Luiz, quando o André Luiz morre, ele não vai para o hospital. Já pensou um espírito no hospital? Mas existe, não existe hospital depois da morte? Existe. Então é uma coisa muito importante da gente refletir. Como que o corpo espiritual fica doente também? Como que ele é afetado? Existe uma fisiologia sutil ali do corpo espiritual. Então, quando a gente tem uma série de ações, hábitos, e como eu falei para vocês, dentro de um pensamento que às vezes não tem nada a ver com a nossa verdadeira natureza de ser, a gente vai criar hábitos muito complicados, né, gente? No nosso próprio cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Dependendo do que a gente faz, das ações que a gente desempenha, ele vai se moldando também. Ele vai sendo moldado. E aí vai ter pessoas que vai ter a forma como ela, dependendo da forma como ela vive a sua vida, ela vai danificando tudo dentro de si. Né? Eu sempre conto uma história dentro desse contexto assim, nossa, como que a gente aprende a enxergar a vida, né? Que é a história do mestre e o discípulo meditando e na frente de uma grande montanha. Sempre gosto muito dessa história. Que eles estavam meditando, na frente dele existia uma grande montanha, e dessa montanha descia um riacho. E esse riacho ia contornando e tal. E aí o mestre vira para o discípulo e fala assim, meu filho, ó, a arte da supervida é como esse riacho que desce a montanha. E aí o discípulo não entendeu muito bem, falou assim, mas como assim? Aí o mestre vira para ele e fala assim, meu filho, quando a gente nasce, a gente se torna ignorante de nós mesmos, todo mundo fala pra gente, olha, felicidade, realização, tá lá no alto da montanha, tá lá no topo. E a gente acredita. E a gente passa a buscar essa tal de felicidade lá no alto da montanha. E é um lugar difícil de chegar, né? É um lugar pequeno, um lugar que exige muito esforço. E é um lugar que não vai ser para muitas pessoas. E a gente parte. E aquelas poucas pessoas que alcançarem o alto da montanha, elas terão um grande aprendizado. Elas vão descobrir que no alto da montanha não existe vida. Não há vida no alto da montanha. E que no alto da montanha elas vão estar sozinhas. Né? Estão no topo do mundo, acima de todo mundo ali. E aí elas vão ter um profundo aprendizado no alto da montanha, porque elas vão ver o riacho. E aí elas vão ver que o riacho sempre escolhe os lugares mais baixos para fluir, para seguir. E por isso toda a vida cresce ao redor do riacho, e também toda a vida vai até o riacho para se nutrir, para se alimentar nesse sentido. Né? Então, como é interessante essa forma como a gente está enxergando a vida, os valores e tudo que cerca isso. Porque essas culturas, elas vão criar muitos desejos em nós.
O desejo, não importa o que a gente deseja. Não importa o que a gente deseja. Sempre pensando assim, nossa, quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, nossa, quando aquilo acontecer, nossa, aí eu vou ficar tão feliz. E a gente projeta isso nesse sentido, né? E é uma coisa, são condições totalmente ligadas com a impermanência. Não é um estado fixo que faz parte do teu ser. É um estado extremamente impermanente. E a gente deseja muito isso. Só que o que vai acontecendo? Pode muitas coisas, né? Às vezes a gente deseja muito algo, o tempo vai passando, aquilo não acontece. A gente é jogado para o futuro e a gente passa a sentir muita ansiedade. Aquilo não acontece logo, toda aquela coisa. Às vezes a gente deseja muito algo e uma pessoa consegue aquilo que a gente estava desejando. E a gente passa a sentir muita inveja daquela pessoa. Nossa, aquele safado lá conseguiu o que eu estava querendo. E aí, se a gente deseja muito uma coisa, deseja muito algo, e a gente consegue aquilo que a gente estava desejando, e a gente passa a sentir apego, porque a gente não pode perder aquilo que a gente conseguiu, porque perder aquilo é como se perdesse a própria felicidade. E a gente passa a sentir medo de perder, a gente passa a sentir ciúme. Se a gente deseja muito algo e a gente é contrariado no nosso desejo, a gente passa a sentir muita frustração, passa a sentir muita raiva. Então, tudo aquilo que a gente vai chamar as dores da alma, né, tipo inveja, raiva, toda essa coisa, tem nas suas raízes os desejos que são criados em nós, que às vezes não tem nada a ver com a nossa verdadeira natureza de ser e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente realmente precisa, mas que todos esses desejos, eles vão ditar o que a gente vai buscar e a forma como a gente vai viver a nossa vida. E é muito complicado isso tudo. E aí, uma coisa que eu queria até falar aqui para vocês também, né? Para quem não sabe, eu também sou psicólogo, né? E eu atendo muitas pessoas que têm muita ansiedade, só que a ansiedade, assim, muito forte. E às vezes pessoa que vai parar no hospital por conta da ansiedade, assim. A pessoa dá crise de pânico, às vezes acha que vai morrer, não consegue respirar e tudo mais. E tem umas coisas muito interessantes nas pessoas que têm ansiedade muito, muito alta. Imagina como eu falei para vocês, né? Como que a gente está interpretando toda essa situação, também vai ditar todo esse nosso estado interno, as nossas ações e tudo mais. Imagina que, vou dar um exemplo para vocês, de perguntas que às vezes não tem resposta, isso desencadeia na gente uma série de pensamentos muito complicados. A gente manda mensagem para uma pessoa no WhatsApp, que seja. E essa pessoa não responde a gente. E a gente começa a pensar, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que essa pessoa está brava comigo? Será que fiz alguma coisa de errado? O que aconteceu? Tal. E é uma situação que a gente não tem resposta, mas que essa situação, por a gente não ter resposta, acaba desencadeando uma série de pensamentos na gente, que a gente vai sempre pensar no pior cenário possível, como se fossem cenários apocalípticos também. Só que aí não tem um detalhe. Quando a gente pensa nesse cenário, pensa nessa situação, é como se a gente também já estivesse vivenciando isso. Nossa, olha, deve ter feito alguma coisa de errado, a gente já começa a vivenciar como se a gente realmente tivesse feito alguma coisa de errado. E dentro daquelas situações que a gente se vê que a gente não tem controle, que a pessoa ansiosa, ela tem uma característica também de sempre ter que planejar tudo, ter que estar pronta para tudo. Para qualquer coisa que for acontecer, ela tem que estar pronta. Só que esse ter que estar pronto para tudo é sempre também pensando nos piores cenários possíveis, porque eu tenho que estar pronto para os piores cenários possíveis. Por quê? Porque estar pronto, a sensação de estar pronto é como se trouxesse uma insegurança para a pessoa. Porque ela também sente uma insegurança muito grande. E tudo isso, estou colocando só
na forma como a gente está interpretando a situação. Porque a ansiedade é uma coisa muito comum hoje em dia. E aí quando eu coloco a alimentação, uma pessoa que se alimenta de forma extremamente ruim, fica com o corpo intoxicado. Eu não estou nem falando de bebida alcoólica, de cigarro, estou falando de alimentos mesmo, que às vezes tem muito aquela coisa de conservante, corante, não sei o quê, fica com o corpo muito carregado, refrigerante. Vocês acham que o corpo físico vai conseguir relaxar estando totalmente carregado desse jeito? Uma alimentação ruim? Mas não consegue nunca. Aí junta falta de exercício, sono ruim, excesso de celular, televisão, e com uma pessoa que tem toda essa forma de pensar a vida. O que acontece? Alto nível de sofrimento. Porque vai ser um corpo extremamente desinquieto, que não consegue relaxar. Esses alimentos, além de passarem toda essa carga energética mesmo para o corpo espiritual, também vai influenciar no nosso estado mental, no sentido da agitação mental, dependendo do que a gente se alimenta. Esse estado não vai deixar a gente ter sonos de qualidade. Essa ansiedade com esse corpo desinquieto vai fazer com que a gente queira sair disso. Para onde que a gente vai? Celular, televisão, porque é tudo mais fácil ter aquela sensação boa. Só que o que acontece com toda essa forma de viver nossa? O que isso gera em nós? Muitas doenças. Seja física, seja psicológica, seja espiritual. E tudo isso são coisas que estão ao nosso alcance. São coisas que faz parte da nossa que a gente escolhe. A gente escolhe beber água, se alimentar de bons alimentos, deixar o corpo físico bem, saudável. Isso traz bem-estar, traz relaxamento. Exercício físico, ter sono de qualidade, ter essa educação em relação ao uso da tecnologia, porque não é só criança que fica o tempo todo no celular, não. E isso aumenta muito a ansiedade, todo esse estado de ser que eu falei para vocês da pessoa ansiosa, que é muito comum. Às vezes a gente não tem essa ansiedade de ter que parar no hospital e tudo mais, mas é uma ansiedade que não deixa a gente dormir, é uma ansiedade que deixa a gente o tempo todo preocupado em relação ao outro, é uma ansiedade que às vezes faz a gente criar problemas onde não existem problemas, é uma ansiedade que faz a gente querer prever tudo, a gente pensa que o outro está fazendo uma coisa e o outro está fazendo outra coisa que a gente nem pensava. E o que isso gera para a nossa vida? Gera muito desgaste, gera muito sofrimento desnecessário. Então, é um convite também para essa mudança no nosso estilo de vida nesse sentido, né? E aí, uma das pedras fundamentais que eu falei para vocês, que o Espiritismo coloca, é a questão da caridade. E é tão interessante, porque a gente fala muito, hoje em dia, até no meio espiritual, não sei o quê, de pensamento positivo. Mas eu pergunto para vocês, da onde que surge o pensamento positivo? Como que o pensamento surge em nós? Pensamento bom ou ruim? Esse tipo de pensamento, ele vai surgir em nós dependendo da forma como a gente está interpretando a situação. Se eu interpreto de forma muito complicada, aquilo ali vai gerar pensamentos muito complicados em nós. Tanto é que, lá na filosofia antiga dos estoicos, tem um princípio que eles usam muito, que é o sofrimento não está na coisa em si, mas da forma como a gente interpreta a situação. Por isso que tem um psicólogo muito famoso, que é o Aaron Beck, que ele vai desenvolver toda a TCC, terapia cognitivo-comportamental, que uma das suas bases ele vai usar esse princípio do estoicismo, que o sofrimento em si não está na coisa, mas na forma como a gente interpreta. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a gente pega 10 pessoas, e essas 10 pessoas vão passar por um assalto. O mesmo assalto, a mesma situação. Aí a gente pergunta, será que todas as 10 pessoas vão ficar traumatizadas?
Às vezes uma pessoa passa, toma um susto, tá, mas segue a vida. Outra pessoa vai ficar tão traumatizada que não vai conseguir nem sair da rua. E a gente pergunta, por que elas... É a mesma situação. O que tem de diferente? E a gente vai ver como cada pessoa está interpretando aquela situação que está acontecendo. Vai ditar o que ela vai sentir, o que ela vai pensar e como ela vai reagir. Essa reação vai gerar consequências e vai ser como um ciclo. Como um ciclo. E a questão é o seguinte, o que vai fazer que a gente interprete a situação de um jeito ou de outro? A nossa história de vida. O que a gente aprendeu. Foi a nossa cultura, tudo isso aí que eu falei para vocês. Por isso que é tão importante a gente ter esse momento de olhar para nós mesmos e perguntar como que eu estou enxergando a vida? Que tipos de valores que eu estou carregando em mim? Como que eu estou vivendo a minha vida? O que eu estou alimentando o meu corpo físico? Alimentando o meu espírito? Porque esse bem-estar que eu falei para vocês é uma coisa que não tem preço. Não existe preço nele. É uma coisa que a gente fica bem independente do que está acontecendo fora. Por isso que tem a história de Jesus, quando ele está lá no poço de Jacó, e ele encontra a samaritana, e ela muito sede, ela fala assim, olha, eu posso te oferecer uma água que você vai beber e você nunca mais vai ter sede. E ela não entende muito bem. O que é esse beber e nunca mais vai ter sede? Esses desejos que são criados em nós, eles são impermanentes, eles são, cada vez mais a gente deseja, é uma coisa insaciável. É como se a gente quisesse saciar a sede bebendo água do mar. A gente quer ter felicidade através desses desejos, só que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente deseja, mais essa felicidade está longe da gente. Né? E aí, qual o caminho que esses grandes mestres que eu falei para vocês, da história de Eurípides e Barçanufo, que ele chora porque a gente não pratica? Qual que é a pedra fundamental que ele traz para a gente dessa questão da caridade? E ainda vou fazer uma relação com vocês com o significado da caridade e alguns conceitos do budismo também e do yoga dentro do hinduísmo. Porque quando a gente pega o significado da palavra caridade, como eu falei para vocês, benevolência para com o próximo, perdão para com as ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias, o que está entre eu e a caridade está em mim mesmo, não está no outro. A barreira que impede eu de ser benevolente está em mim. A barreira que impede eu de perdoar também está em mim. A barreira que impede eu de ser indulgente com o próximo também está em mim. Então a caridade é muito mais em relação a mim mesmo do que em relação ao outro. Então, sempre essas situações que a gente vive na nossa vida, que desperta raiva, injustiça, são momentos muito valiosos da gente parar e olhar para nós mesmos e fazer essas perguntas. Como que eu estou interpretando isso? Que tipos de desejo que essa pessoa está frustrando em mim? O que está acontecendo? Que tipo de valores que eu estou carregando? Como que eu estou enxergando o outro, a situação? O que eu estou sendo contrariado em relação àquilo? E a gente começar a fazer essa autoanálise em nós mesmos. E aí, dentro do próprio budismo, tem uma coisa que é extremamente importante que eles colocam, que é as 4 qualidades incomensuráveis, que é alegria empática, compaixão, equanimidade e felicidade em relação ao outro. É a gente desejar felicidade para o outro, a gente ter compaixão em relação ao sofrimento, a gente ficar feliz com a vitória do próximo e a gente ser equânime em relação às situações adversas da vida, em relação às situações em que os outros são complicados, que seria a indulgência também. E dentro do Yoga Sutra, que é um dos livros principais dentro do Yoga, a ciência da união com o divino, dentro do Sutra 33, ele coloca exatamente essa mesma coisa. No sentido de cultivar isso em nós mesmos, para a gente ter lucidez na nossa vida e alimentar hábitos e ter como consequências muitas coisas boas dentro de nós mesmos. E a gente faz essa pergunta:
quantas vezes, internamente, é uma coisa que a gente faz para nós mesmos, né? A gente vê a felicidade, o outro conquistando coisas, ficando realizado nesse sentido. Como que a gente fica? Será que a gente não fica com uma certa inveja, não? A gente fala assim, não, mas olha só, ele fez daquele outro jeito. A gente começa a dar explicações. Por que ele conseguiu e a gente não? Ao invés de ficar feliz com a felicidade do outro. Será que a gente consegue ficar feliz com a felicidade do outro? Quando a gente vê o sofrimento de uma outra pessoa, será que a gente consegue ter compaixão? E tudo isso está ligado com a forma como a gente percebe as situações que nos acontecem. Se a gente também parar para pensar nessa situação de um assalto, será que é possível a gente ter compaixão em relação a uma pessoa que assalta a outra? Aí a gente pergunta assim, como que eu estou enxergando a situação? Tá. Aí a gente pergunta, por que essa pessoa está assaltando essas outras pessoas? Situação muito complicada, né? Ele está fazendo mal, toda aquela coisa. Mas a gente pergunta também, o que essa pessoa quer com isso? De alguma forma, dentro dele, ele está achando que se ele fizer isso, ele vai conseguir alguma coisa e aquilo vai trazer uma certa felicidade para ele, que ele vai conseguir outra coisa. Então, o que move dentro dele para ele assaltar uma outra pessoa seria a busca dele mesmo por essa tal de felicidade, que a gente não sabe o que é. E por que ele está buscando essa tal de felicidade desse jeito? Ele provavelmente deve estar numa situação muito complicada ou ter passado por uma situação de muito sofrimento que, com a própria capacidade dele, ele não soube lidar de forma diferente e foi assaltar outras pessoas para tentar sair daquela situação. E a gente vai ver que até mesmo um bandido que assalta uma outra pessoa, ele está sendo movido por um sofrimento muito grande. E se a gente interpreta, se a gente percebe de um outro ângulo, a gente vai começar a alimentar, cultivar compaixão em relação até aquelas pessoas que praticam atos muito complicados. Mas aí que está a chave da questão. Porque quando a gente desenvolve essa compaixão em nós em relação a outras pessoas e tem esses hábitos, esse cultivo interno de desejar felicidade para o outro, o que acontece? As outras pessoas, o mundo externo, eles se tornam agentes de saúde em nós. Porque se eu olho para o outro e eu desenvolvo raiva, ódio, a outra pessoa, a imagem do outro, ele se torna um agente de doença em nós. Porque eu vou sentir muita dessas inveja, ódio, raiva e tudo mais. Se eu fico feliz com a felicidade do outro, se eu cultivo isso internamente, isso vai tirar toda essa tensão de competitividade, de inveja e tudo mais. Se eu desenvolvo essa compaixão em relação a outra pessoa, eu posso até ser assaltado, ficar, nossa, perdi aqui e tal, mas aquilo não me quebra. Eu tenho equilíbrio emocional. E tudo isso são coisas, qualidades, que o budismo fala, né, incomensurável, porque está ao alcance de cada um, a qualquer pessoa. E todo esse cultivo, o cultivo dessa caridade dentro de nós mesmos, traz esse bem-estar, traz esse equilíbrio, traz essa luz, essa leveza em relação à vida, que independe das situações que estão externamente acontecendo, mas por a gente cultivar isso dentro de nós, a gente vai ter pensamentos bons nesse sentido e a gente vai ter muito mais maleabilidade de saber lidar com cada uma situação que nos acontece. Como que eu vou estar interpretando aquilo? Que tipo de qualidade eu vou estar cultivando dentro de mim? E tudo isso dentro dessa autoanálise que eu falei para vocês. Se vocês fizerem um propósito, tirar 10 minutinhos que seja, 20 minutinhos que seja, do dia, seja antes de dormir ou acordar, qualquer hora que seja, mas todos os dias fazer essa autopercepção, esse momento de meditação, esse momento de oração, esse momento de fazer, dentro do budismo também tem essa meditação da bondade amorosa que eu falei para vocês na última vez que eu vim aqui, que é, pensa numa pessoa, são várias formas de fazer essa coisa, né? Mas primeiro, às vezes, a gente pensa numa pessoa que a gente gosta, a gente começa a pensar nela e desejar felicidade para ela, que essa pessoa encontre a felicidade, que essa pessoa se liberte do sofrimento, que encontre as causas da verdadeira felicidade e tudo mais. E a gente alimenta isso dentro de nós, a gente que vai sentir isso. Aí depois a gente pensa numa pessoa que é indiferente pra gente, que a gente às vezes viu na rua, nem conhece tal,
A gente pensa nessa pessoa e faz a mesma coisa. Depois a gente pensa numa pessoa que a imagem dessa pessoa faz a gente sentir raiva. E a gente começa a fazer essa mesma prática. Aquilo causa uma transformação interna que a gente não tem nem ideia. Traz uma leveza, traz um alívio, tira a tensão, deixa a vida muito mais tranquila, muito mais leve. Isso está ao nosso alcance. Além do que, quando a gente se propõe a ter esses momentos diários, seja de meditação, oração, fazer essas práticas, o plano espiritual sabe que a gente vai estar lá naquele momento receptivo para a presença deles também. Então, às vezes a gente estava com um problema danado ali, a gente sem saber a solução. Aí os espíritos, que também nos querem bem, eles sabem que naquele momento, naquela hora, a gente vai estar lá, voltado para dentro, receptivo em relação a eles, eles vão lá e começam a não intuir. Aí a gente começa a ter um monte de resposta para aquelas soluções que a gente às vezes nem estava, nossa, como que eu vou resolver isso? E começa a vir. Então, tudo melhora. E como eu falei para vocês no começo, como eu comecei a palestra de hoje, porque os mestres choram, porque a gente conhece, mas não pratica. E por isso que essa foi minha palestra de hoje. É um convite ao último domingo do ano, última semana do ano, é um convite para todos nós no ano que vem cultivarmos cada uma dessas questões internas dentro de nós mesmos. E a gente tem um estilo de vida muito melhor, que gera muito bem-estar, muitas coisas boas dentro de nós mesmos, e a gente transbordar isso para as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, meus amigos, para mim é sempre muito importante eu vir aqui conversar com vocês. Eu fico muito feliz de vir aqui nas manhãs de domingo, ter esse momento com vocês. Sempre agradeço muito ao Sebastião por essas oportunidades. E gostaria de agradecer também a presença de cada um de vocês aqui. Espero que as minhas palavras possam ter servido de alguma coisa. Desejar um ótimo domingo, um ótimo ano novo para todos nós. Que o ano que vem a gente possa ter muitas coisas boas, independente do que estiver acontecendo externamente. Que a gente possa também aprender muito. E é isso. Pode? Achei muito interessante todo o contexto da minha palestra, mas eu queria te fazer uma pergunta, no caso, como psicólogo. É relacionado à doutrina também, claro. Qual seria a sua opinião sobre a ansiedade, no sentido assim? Eu sei que tem a parte orgânica e a parte espiritual, tá? Tudo bem, mas assim, basicamente, toda pessoa ansiosa, você acha que ela é controladora? Assim, aquela pertinência de achar que pode controlar, mesmo que seja basicamente pelo lado bom. Por exemplo, mãe tentar controlar filho, não controlar no sentido de mandar. Sei, mas querer o melhor. Às vezes a gente quer o melhor para o filho, mas o filho quer seguir outra direção, aí a gente fica querendo, nossa, não vai ali não, deixa... A gente não tem a percepção do todo, saber que muitas das vezes o que é o seu melhor não é o dele, porque ele precisa passar essas experiências. Aí desencadeia essa ansiedade. Você acha que é uma vertente também da ansiedade? É uma vertente também, mas não é só isso. Tem outras causas também. Às vezes a gente não pode se generalizar, uma coisa complicada, porque cada um tem uma história ali, é como vai se relacionar com aquilo. Nem todo ansioso, se a gente fala assim, nossa, todo ansioso é igual. Não, cada pessoa vai ter uma forma de relacionar também com aquela ansiedade. Mas parece que todo ansioso é controlador, não é? Fica parecendo, de uma assim. certa forma. Se não é do meu jeito, eu também não vou aceitar do outro. Dentro dessa forma... Tem uma alimentação de ego e de orgulho também. Também. De nada. Obrigado por perguntar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar também. Mas, no geral, meus amigos, é isso. Eu gravei a palestra, se alguém quiser rever também, é só pedir pro Sebastião que eu mando para ele depois. A palestra está gravadinha, se alguém quiser rever, tá? Então, muito obrigado. Agradecer ao convite da palestra, onde